que estava limitando o preço do BTC, na minha opinião, né? Parei para analisar o gráfico mais atentamente, porque de fato isso tem me incomodado muito. Não ver o BTC progredir e muito pelo contrário, criando bastante gaps de valores justos aqui, todo instante, ó, criando um gap de valor justo, e isso me incomoda porque isso aqui não é um bom sinal. Eventualmente, como são gaps de valores justos para baixa, sugere que o mercado vem corrigir na altura desse gap para continuar caindo. E aí, se isso acontecer, se ele vir corrigindo na altura do gap para continuar caindo, eu fiquei monitorando quais ordem blocos poderiam chamar a atenção para o BTC. Agora, eu tenho dois ordem blocos que para mim são preocupantes. Primeiro eu tenho esse ordem block aqui, que a gente já retestou ele. Então, na medida a gente esperaria que após esse reteste houvesse um novo reteste no ordem block superior, não é? Fazendo com que o mercado produzisse um topo mais baixo, e aí, caso fosse para continuar caindo, vir logo de uma vez capturá-lo na região dos 40 mil dólares. Seria algo muito justo de acontecer a níveis de price action. Aconteceu que o mercado não fez isso. E aí a gente sabe muito bem que ele está andando no padrão de equilíbrio aqui no semanal. A gente tem aqueles doji lá no semanal e no gráfico diário. Nós temos esse padrão de equilíbrio aqui se formando. Que ao colocar aí no período de uma semana, é aquela representação de doji. E olha como essa semana fechou exatamente como a gente havia comentado. Estou desde a semana passada monitorando o preço do BTC e eu falei diversas vezes aqui a possibilidade de fazer um doji com inside bar. E foi o que aconteceu. Temos um doji aí com formação de um inside bar. É um doji dentro de outro doji, né? Eu não esperaria volatilidade a partir dessa próxima semana. Não volatilidade para rompimentos. Mas eu penso que o próximo doji pode não ser um inside bar. Até porque a movimentação aqui foi muito pequena na flutuação de preço. Foi uma movimentação aí de 10%. A gente está numa semana de possíveis dados econômicos que podem ser muito voláteis para o preço do BTC. Então, no mínimo, eu imaginaria vir buscar alguns gaps de valores justos aqui, ó. Tenho esse gap de valor justo. Eu vou só falar de gap mesmo, e aí acho que vocês vão se habituar com esse termo. Tudo bem que vocês estão acostumados com gap tradicional, que é a distância que um candle abre do outro, mas isso aqui é um gap que a gente chama gap de valor justo, porque é uma região de ineficiência do preço. O preço não tem suportes e resistências dentro dessa região. Aí acaba se gerando ali uma região onde o preço tende a frequentar. Inclusive, se a gente coloca o VPVR, a gente vai ver, o semanal foi pesado, né? O semanal levou bonito aí. Ó, um pouco mais abaixo, um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais abaixo, um pouco mais acima. Não tem preço que segure no meio dessa região. O preço do VPVR está lá em cima, é a região mais negociada. Quando a gente desce um pouco para tentar buscar o meio, basicamente, ele salta aqui para baixo, que é a outra região mais negociada do preço. Deixando toda essa região aqui sem nenhuma sustentação de suporte nem resistência. É o famoso gap de valor justo. O valor justo está bem abaixo na região, é aqui, e está bem acima na região, que é aqui. No meio de tudo isso, não tem nada que segure o preço do BTC. Vocês conseguem entender essa explicação? Quando eu falo agora sobre o que é um gap de valor justo, vocês conseguem entender isso?
ou ainda está complexo? Estou tentando introduzir mais conhecimento aqui gradativamente, né? Então, o ordem block que pode segurar essa região é o ordem block da faixa dos 40 mil mesmo. Exatamente aí como o Light Studio colocou essa região, uma região realmente importante. Mais uma vez, traçando aqui para que vocês possam entender, não tem sustentação de preço, qualquer coisa antes desses 40 mil dólares. Os 40 mil dólares é os novos 12K do momento. Não tem sustentação. Até tem uma sustentaçãozinha aqui mínima, mas beleza, a gente sabe que em 12 horas a gente vai encontrar um ordem block aqui, então também está justificado uma queda, retestar esse movimento. Mas se retestar esse movimento, formando ali uma quebra de estrutura, né? Muito provável, vou colocar aqui na quebra de estrutura para vocês entenderem, gerando uma quebra de estrutura aqui. Vou desenhar para que vocês possam visualizar. Digamos que ele suba, venha capturar aqui esse gap de valor justo e ele quebra essa estrutura aqui para baixo. Qual a estrutura que você está falando, Buba? Essa linha aqui. Ó. A gente teria aqui um break semelhante a... Quer dizer, teríamos um break aqui semelhante a esse break aqui. Isso impulsionaria o preço a vir capturar de fato aí na região dos 42, 43, 40 mil dólares no preço do Bitcoin, utilizando ali como princípio, não a subjeção, mas sim o Smart Money Concept. Voltando para cá, isso seria uma região de gap de valor justo. Toda essa movimentação aqui, se o preço não se segurar nesses ordem blocks. E esse ordem block aqui, ele tem como uma missão. Ele funcionaria assim como uma imã. Como se tivesse uma imã. Puxando o preço aqui para baixo. Ou puxando aqui o preço aqui para cima. Como é que gira esse troço agora? Não gira? Que sacanagem. Então se não gira, não gira. Pode até girar, mas eu não saberia fazer isso agora durante a live. Então tem como se fosse mais ou menos uma imã puxando o preço aqui para baixo. É verdade que para que essa imã consiga puxar esse preço, aqui em cima estaria mais próximo. Então, olha só, vamos lá, vamos estudar aqui o cenário. Cenário número 1 para essa queda. E olha que eu estou falando em queda, né? Percebeu que eu não estou falando cenário número 1 para uma possível alta. Não, estou falando em queda porque para mim agora são as opções mais prováveis nesse momento. É uma captura de liquidez ainda maior. A gente vai ver isso daqui a pouco ali no mapa de calor, porque realmente eu também acredito nisso. Mas cenário número 1. Capturar esses gaps de valores justos. Não conseguindo passar do ordem block. A comunidade já sabe do que eu estou falando. Quando tem um gap de valor justo em cima de um ordem block, a gente tem aquele ordem block como limitação do preço. Vocês já viram isso na nossa aula do Smart Money Concept. Então o preço poderia, de fato, ir lá, capturar tudo isso, encontrar uma resistência. Junto com essa resistência, produzir aí mais uma vez um topo descendente ao topo anterior. Com certeza, ele não aguentaria se segurar aqui, uma vez que ele já testou esse ordem block, e ele viria diretamente para esse outro ordem block aqui, quebrando para a gente aqui, deixando uma mudança de característica, né? Um change bem interessante. Pode ser um change com break, pode ser um change mais, vocês já conhecem essas características que eu já falei, impulsionando aqui o preço de fato a vir capturar esse ordem block aqui embaixo. Também eu confesso que não é um ordem block muito forte, mas existe a possibilidade, principalmente se os investidores não estiverem otimistas aí. Mas é um ordem block com pouca movimentação de volume, a gente está falando ali de algo em torno de quase 11, né? 10,6K de movimentação de volume, diferente desse outro aqui que foi de 17K de movimentação de volume.
Aqui em cima a gente tem uma movimentação muito maior, né? Mas essa movimentação ela é impulsional para baixo. Então, para mim, a probabilidade é de queda nesse momento. Eu não estou otimista vendo tanto gap de valor justo aparecendo, não. Vocês estão otimistas com essa movimentação atual? Para que isso acontecesse, a gente, com toda certeza, veria a perca desse canal. Seria imprescindível para o BTC perder esse canal, senão a gente não veria uma queda vindo capturar a liquidez aqui embaixo, não. Então, movimentos como agulhadas, assim como aqui aconteceu um movimento forte com agulhada, pode acontecer também. Não necessariamente seria uma queda muito expressiva de movimentação de dias, fazendo com que o preço viesse vir buscar até o fundo, mas sim, né, uma movimentação que pode ser momentânea, captura a liquidez e volta a subir. Também, na minha concepção, caso isso aconteça, pode ser a última vez que nós vejamos aí uma queda nesse ciclo, uma queda nesse ponto, né? Imaginando novamente aqui que a gente captura a liquidez, fique um pouco acima da mediana, pega aqui alguns gaps, vem até o fundo, resista em alguns topos como esse, quer dizer, resista na tentativa de voltar a subir, né, progredindo aí cada vez mais baixo, até que chegue aqui embaixo e ele perca definitivamente esse canal de baixa aí, esse canal paralelo. Esse canal paralelo ele tem uma relevância muito forte para o BTC, porque esse canal paralelo ele faz parte da uma movimentação de uma bandeira de baixa ou de uma bandeira de alta. Então esse canal ele tem uma força muito grande. Quer ver? Vou colocar aqui no BTC um gráfico mais limpo e vou colocar aqui o gráfico no semanal. Deixa eu tirar o logaritmo aqui dessa situação. Pronto. Então, ó, estendendo aqui a nossa Fibo, nós estamos na retração aqui do 382, um suporte que segurou bem o preço, sinalizando que isso aqui é o mastro da nossa bandeira. Vou até puxar ele mais para fora para que ele fique mais visível. Vou dar uma encorpada aqui, já está no máximo, né? Já está no máximo. Formando aí, né, um canal reagindo o preço aqui nesse momento, assim, dando início aí a uma bandeira. Principalmente quando nós estamos dentro da região do 382. Daí então, se o BTC de fato fizer toda essa movimentação e perder o 382 e vier capturar a liquidez dos 40 mil dólares, que é essa região com esse ordem block, isso de fato me deixaria pensando que seria a última oportunidade que nós teríamos para pegar uma grande alta do BTC. O único problema disso é o tamanho da diversificação que muitas pessoas estão no portfólio. Então, o portfólio de vocês vai sofrer bastante com essa movimentação. Mas eu não estou falando isso para que vocês saiam vendendo o que vocês têm. Certamente vocês entendem o conceito do que vocês têm e só é questão de tempo para que vocês vejam essa alta também refletindo nas altcoins, né? Com muita paciência, esperando, com certeza a gente chega lá. Seria melhor vender o BTC e aguardar uma queda e depois comprar? A única pergunta, essa é uma pergunta bem, como é que eu posso dizer assim, bem particular, né, Júlio? Porque quem é que garante para você que vai ter essa queda? Eu estou vendo indícios de uma possível correção mais acentuada. Eu vejo também que no semanal nós temos aí doji, e doji não é um candle direcional. Isso daqui pode simplesmente, depende do que vai ser dito na sexta-feira, na super sexta, na sexta negra, isso aqui pode ir até lá no topo do canal de novo. E esse topo do canal poderia ser bem aguardado. Nota aqui, ó. E esse topo do canal é uma região de ordem block, onde eu realmente acredito que pode haver a possibilidade de vir buscar esses valores justos e cair. Então você vende agora, fica de fora aí uma movimentação corretiva de 13% para cima, depois você vai querer desistir do mercado. Então são perguntas assim que eu não recomendo ninguém a tomar decisão por base até não que um youtuber está falando, ou uma pessoa até experiente que está no mercado, não. As decisões têm que ser tomadas com o que você está vendo. Se você achar que dá para você aceitar o risco e você acredita que vai lá para baixo ainda, com toda certeza, tome sua decisão. Mas eu não gosto de dar conselhos de investimento
Nem para os mentorados. Às vezes os mentorados perguntam e o cara use o ensinamento que você aprendeu. Simples assim, porque cada um é dono do seu investimento. Uma operação aqui do Ordem Block, surfei esse movimento inteiro de alta, não vendi aqui em cima, imaginava que ainda teria uma alta maior, realizei alguma parcial aqui nessa região e realizei outra parcial aqui nessa região quando o preço não evoluiu mais. Depois eu fiquei com uma faixa ali de $1.500 dentro da operação ainda, $1.500 de margem, e ele chegou a bater mais ou menos uns $11.000 aqui, eu não vendi. Até porque aqui eu tinha realizado 41, descontando a taxa ficou 40, e aqui eu tinha realizado $33.000, descontando a taxa, ficou uns 32.500, 32.100, alguma coisa assim. Então eu não vi necessidade de realizar aqui mais 11 mil. E eu deixei esse capital aqui dentro dessa operação e eu estou desde então. E não penso, aí é meu cenário, né? Eu não penso em vender aqui e também não penso em vender aqui. E muito menos pensaria em vender aqui. Até porque eu já realizei lucro nos bons pontos e esses pontos já me deram aí, acho que 8 vezes o capital que eu investi. Não, não foi isso tudo não. Eu tinha investido $13.000 de margem, realizei a primeira 41, então acho que eu fiz ali umas 3 vezes mais, a segunda 33, eu fiz ali na faixa de umas 5 a 6 vezes mais o meu capital, então não achei necessário, mas esse é o meu estilo de trade. E não foi um trade fácil de fazer, confesso para vocês. É um trade que dura em média ali, foram 3 meses de operações para eu poder começar a realizar alguns lucros. Mais ou menos por aqui eu realizei alguma coisa, mais ou menos por aqui eu realizei outra. É um trade que eu já estou levando há 177 dias. Pergunta aí quantos têm a capacidade, né, mental de ver um trade render nos 177 dias. Cara, eu acho que vou tentar explicar de uma forma mais simples. Quando você quebra 2 vezes, fica quase impossível você ter medo do mercado mais. Você quebra a primeira vez, acabou a sua vida. Você não quer mais fazer nada. Aí você consegue, arruma forças, estuda um pouco, se sente confiante, você volta para o mercado, quebra pela segunda vez. Putz, é outra destruição. Já ouviu o ditado? Um é pouco, dois é bom, três é demais? Ah, não tem mais o que fazer. Então, eu já entendi como funciona esse mercado, já entendi quais são os pontos que me fizeram perder dinheiro. Ponto número 1, ouvir notícias, macroeconomia e canais de youtuber. Todo dia um dizia um outro, uma coisa dizia outra, e eu ficava nessa indecisão que você está aí. Eu vendo agora, compro agora. Então, eu entendi. O cara que é youtuber, ou o cara que é trader, ele está fazendo o trade dele. E ele está expressando o viés dele a cada momento que ele abre a live. Então, hoje eu estou com esse viés de baixo. Amanhã, quarta-feira, super quarta, sai algum dado importante que faça o mercado reagir e meu viés pode mudar. Aí você, sem o conhecimento, né, a grande maioria chega sem conhecimento, não sabe o que está fazendo e vai pelo viés do trade. Então, era isso que eu fazia, eu ia pelo viés do trade. E agora eu, como trader, eu entendo. Consigo entender como trade. Qual eram meus principais erros? Era estar vendo o viés de cada um todo dia e, na verdade, eu teria que ter o meu conhecimento. Então, essa foi a primeira vez que eu quebrei. A segunda vez foi emocional. Eu já tinha entendido que eu não devia estar ouvindo mais ninguém. Mas eu não tinha controle emocional para abrir uma operação. E quando ela dava 5, 3 vezes mais do que eu já tinha colocado de risco no capital, eu fechava a operação. Da mesma maneira que se eu fizesse um trade e ele não fosse para cima imediatamente, eu nem esperava alcançar meu stop. Então eu já fechava a operação. Então a segunda vez eu quebrei por não ter uma estratégia. Então agora eu tenho a estratégia, tenho a mentalidade trader e tenho o conhecimento para não estar ouvindo mais ninguém. Então, depois disso, ficar dentro de um trade 3, 4, 5 meses não é nada. Em altcoins, realizar prejuízo não é opção. Espera entrar a liquidez para reduzir a perca ou até mesmo auferir o lucro, né? Paciência paga bem. Eu podia complementar um pouco mais, De Brito. Se o cara tem caixa, o cara faz um preço médio. Se acredita na moeda, né? Não estou mandando ninguém, faz o preço médio. Cara, faz o preço médio de dog.
Faz o preço médio da PEP. Não faz sentido, né? Se essa exposição que muitos estão, certamente não faz sentido. Mas uma Maker, uma Solana, uma NOT, uma Ape, aí faz sentido, né? Tem algumas moedas aí que tem um upside bem interessante. Erro número 1, se você não consegue fazer um preço médio, que não tem capital, você aportou tudo de uma vez só.